Mais um ótimo álbum está completando 40 anos agora em 2023. Completou agora, poucos dias atrás. Tô falando do terceiro álbum do Def Leppard, Pyromania. É a respeito desse álbum aqui que eu vou falar nesse vídeo, cara. E eu tenho umas coisas muito interessantes para te contar. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, o Summer Breeze Brasil está lançando um concurso cultural chamado New Blood, que é para descobrir e promover novas bandas de rock e de metal aqui na cena brasileira, né? Inclusive dando a oportunidade da banda vencedora se apresentar no festival. Basta que você escolha o melhor vídeo ao vivo da sua banda, não importa onde esse vídeo foi gravado, se foi no estúdio, se foi no palco, e não pode ser cover, claro, né? E você vai enviar o link desse vídeo para o e-mail newblood@summerbreezebrasil.com, tá ok? E você vai colocar o nome da sua banda, ou o seu nome mesmo, ali no campo assunto. E no corpo do e-mail você vai colocar outras informações. Você vai escrever o nome da banda, né? Ou o nome do artista, né? A cidade, o estado, o estilo em que o som se enquadra. Vai mandar também uma foto da banda ou do artista que não pode ultrapassar 1 mega. E claro, você vai colocar o link do YouTube, onde o vídeo, né, o melhor vídeo que você escolher, estará à disposição dos jurados. Tem um corpo de jurados formado por nomes muito conhecidos da cena roqueira brasileira. Você tem até 17 de março próximo, agora de 2023, para enviar todo esse material. Depois, pode esquecer, é só até 17 de março. E aí, todo o material recebido, né, das bandas e do artista, todo esse material será pré-selecionado por esse corpo de jurados que vão selecionar 10 bandas, 10 nomes. E esses 10 nomes irão para o site do evento e lá eles serão escolhidos pelo público. E escolhidos até o dia 11 de abril, tá? Aí sim, quem tiver o maior número de votos populares será escalado para se apresentar no evento num show de 40 minutos. Mais um monte de benefícios, gravações. Mais informações a respeito disso, você entra no site do evento, que é summerbreezebrasil.com. Vai ser muito legal, eu tenho certeza. Então, não perca tempo. Corre lá para colocar seu material lá. Summer Breeze Brasil, dias 29 e 30 de abril, no Memorial da América Latina. Garanta já seu ingresso em ticket360.com.br. Blind Guardian, Avantasia, Sepultura, The Winer Dogs, Stratovarius, Accept, Bury Tomorrow, Here, Crisium, Project 46. Homenagem ao maestro André Matos. Palestra com Bruce Dickinson. Saiba mais em summerbreezebrasil.com. Summer Breeze. Meu amigo e minha amiga, há 40 anos o Def Leppard lançou o seu terceiro álbum, o Pyromania, produzido impecavelmente pelo Robert Mutt-Lange. Todo mundo já conhecia por ter produzido os discos espetaculares do AC/DC, AC/DC, né? AC/DC, tá? E como você já sabe, que inclusive eu contei isso no Aposto Que Você Não Sabe a respeito da banda do Angus Young, o Mutt-Lange, ele é um produtor incrivelmente meticuloso, mas assim, num nível exasperante, cara. E não foi diferente aqui com os caras do Def Leppard na hora de gravar esse disco. Aliás, eu sempre brinco, né? Eu sempre fico falando aí que o Def Leppard acabou no primeiro disco, ou seja, acabou no On Through the Night, e de uma certa forma isso
tem a ver, né? Eu vou explicar ao longo do vídeo aqui. Aliás, eu explico muita coisa interessante com exclusividade para os sócios do meu clube de membros VIP. É um local ali repleto de vídeos inéditos, você não vai encontrar em lugar nenhum, séries novas, tem aposto que você não sabe, exclusivo, tem descontos muito maiores dos nossos parceiros, você pode assistir a shows gratuitos e ainda frequentar bastidores. Basta que você clique aqui embaixo em Seja Membro, escolha o seu plano e você vai, evidentemente, ter acesso a esse material exclusivo. Então, eu falo muitas coisas lá, inclusive é bem provável que eu faça lá no clube um aposto que você não sabe a respeito do Def Leppard. Bom, vou fazer isso em breve lá. Mas enfim, então como você sabe, assistindo ao aposto que você não sabe do AC/DC, o Mutt Lange era muito meticuloso, cara, extremamente. Isso aconteceu também durante a gravação do Pyromanium. Inclusive, foi por influência, aliás, foi por ordem, vamos dizer assim, do Mutt Lange, que algumas coisas aconteceram de diferente em relação a esse disco. Primeiro, foi o uso de um equipamento novo na época, chamado Fairlight CMI, ou CMI, tá? Que vinha sendo usado pelo Peter Gabriel. Esse equipamento era um teclado sintetizador sampler, que ele de uma certa forma ele reproduzia sons diferentes, mas o Mutt Lange ele usou esse equipamento aqui de uma maneira completamente diferente nesse álbum aqui, tá? Inclusive, vou explicar isso lá no vídeo que eu vou fazer lá pro Clube de Membros VIP. E tem muito a ver com a sonoridade restante do álbum. E também tem um outro detalhe, cara. Foi por ordem do produtor que 2 tecladistas trabalharam nesse disco aqui, mas não foram creditados. Um deles é o Tony Kaye, que era o tecladista do Yes, e o outro, cara, era o Thomas Dolby, né? Lembra daquele grande sucesso, She Blind Me With Science? Pois é, cara, eles trabalharam, inclusive, nesse disco aqui e não foram creditados. E muito desse trabalho deles, junto com o Fairlight, propiciaram uma atmosfera diferente pro hard rock que o Def Leppard apresentou nesse disco. Pouca gente sabe, mas esse disco aqui tem 3 guitarristas. Pois é. Os guitarristas originais, né, o Steve Clark com o Pete Willis, mais o Phil Collen. Phil Collen, que tinha sido integrante do Girl. Inclusive, o Phil Collen gravou 80% dos solos que você ouve aqui, cara. E por que isso? Porque tanto o Steve Clark quanto o Pete Willis, os caras estavam dando muito trabalho pro restante da banda e pros empresários, cara. Por quê, cara? Porque os caras estavam bebendo que nem uns gambás e usando a famosa maisena do capeta, né? Com muita frequência. Inclusive, quando o Phil Collen foi convidado para gravar esses solos, era na verdade meio que a oportunidade, era um teste, vamos dizer assim, para ele entrar na banda, porque a demissão do Pete Willis, cara, já estava sacramentada desde a turnê anterior, que era a turnê desse álbum aqui, o High and Dry. Aliás, esse disco aqui foi determinante para a guinada de som dos caras, né? Então, meu amigo, o que aconteceu? Eu, particularmente, eu não fiquei surpreso com a manutenção, vamos dizer assim, nesse disco aqui, do redirecionamento que tinha exatamente ocorrido no High and Dry, que é um disco de 1981. Por quê, cara? Porque foi justamente aqui que começou a imperar uma influência total do AC/DC. Por quê, cara? Porque a banda, inclusive, tinha excursionado como atração de abertura da turnê justamente do On Through the Night, no disco de estreia. E os caras perceberam, cara, que eles tinham... Aliás, o interessante é que o Def Leppard foi uma das primeiras bandas daquela onda de New Wave of British Heavy Metal, né? Que eles surgiram junto com aquela leva toda de bandas. Eles foram uma das primeiras bandas a privilegiar entrar no mercado americano, em vez de consolidar o sucesso na Europa, como fizeram todas as outras bandas daquele movimento. Então, quando o Def Leppard, na turnê do On Through the Night, eles abriram os shows do AC/DC, eles sacaram, cara, eles falaram, cara, a gente precisa ter esse tipo de som para entrar no mercado americano. E foi justamente
depois que eles fizeram essa turnê, que eles resolveram colocar esse plano em prática a ponto de contratar o mesmo produtor do AC/DC, que é o Robert Mudd-Lange. E ele também produziu esse disco aqui, o High and Dry. Então, meu amigo e minha amiga, agora você entende por que aquela sonoridade maravilhosa do On Through the Night, do disco de estreia, foi rapidamente abandonada. Inclusive esse disco, pra você ter uma ideia, esse disco ele já trazia uma intenção vamos dizer assim, de entrar no mercado americano. Por quê, cara? Porque uma das melhores canções desse álbum tem o título de Hello America. E já vinham tentando fazer um agrado, né? Só que não colou esse agrado, né? Então eles rapidamente abandonaram essa sonoridade e começaram a ser fortemente influenciados pelo AC/DC a partir desse disco aqui. Só que quando chegou no Pyromania, que é o terceiro álbum, isso ficou ainda mais evidente e você percebe isso logo de cara na faixa de abertura, que é uma canção que eu adoro, que chama-se Rock Rock Till You Drop. E esse disco, ele tem uma característica que eu sempre falo em vários vídeos aqui, cara, a ordem das músicas, que é fundamental, é importantíssima. E esse é um dos discos também que tem uma das ordens muito bem escolhidas, é quase perfeita. Porque logo depois de Rock Rock Till You Drop vem Photograph, que inclusive é uma canção que a banda toca até hoje nos shows, cara, e se tornou de uma certa forma uma marca registrada da banda a partir do momento em que esse disco foi lançado e o clipe invadiu as TVs de todo o planeta. E quando eu falo invadiu, é invadiu mesmo, cara, porque inclusive essa canção tem um refrão grudento, que é um negócio absurdo. Aliás, quase todas as canções desse disco aqui tem uns refrãos que você não consegue esquecer, cara. E aí na sequência, cara, vem uma canção absolutamente vibrante, e ela continua tão fresca, vamos dizer assim, nos dias atuais, que é Stage Fright, tá? Essa trinca inicial, Rock Rock Till You Drop, Photograph e Stage Fright, é absolutamente arrasadora e é importantíssima ainda hoje para capturar a atenção de quem ouve esse disco pela primeira vez, cara. Inclusive, o disco todo tem essa qualidade de ter esse encadeamento que é sensacional. E aí, na sequência, vem uma balada que chama-se Too Late for Love, que ela tem exatamente o papel, cara, de dar um respiro no disco, né? Depois dessa sequência sensacional. E ela, de uma certa forma, é uma balada que ela é meio prima irmã de uma balada desse disco aqui, que é Bringing on the Heartache. E se você ouvir essa balada com atenção, você vai reparar que ela tem uma fórmula que seria repetida posteriormente, cara. Não só nos álbuns posteriores da banda, como em todas as bandas daquele hard rock farofento que vieram depois do Def Leppard, tá? Inclusive, essa fórmula de baladas gerou, inclusive, músicas absolutamente horripilantes do Def Leppard, como é o caso de Love Bites, que é uma das piores baladas de todos os tempos. E aí, na sequência, vem duas músicas também que eu adoro, cara, que é Die Hard the Hunter e Foolin', tá? Foolin', inclusive, é uma das minhas músicas favoritas em todo o repertório do Def Leppard, inclusive, que tem um refrão absolutamente grudento também, assim como tem a canção seguinte, cara, que é também uma canção muito boa, intitulada Rock of Ages. Também duas canções, cara, que envelheceram muito bem. Aliás, esse disco envelheceu muito bem, mas tem duas canções que envelheceram muito bem e elas, de uma certa forma, são muito pouco lembradas, até mesmo pelos fãs do Def Leppard, que é Coming Under Fire e Action Not Words. Duas canções que reafirmam, né, aquele padrão sonoro de hard rock farofento, vamos dizer assim, que seria, como eu falei já anteriormente, seria imitado por centenas de bandas americanas posteriores, né? Inclusive, essas duas músicas têm uma característica que é muito interessante, cara. O baixo do Rick Savage tá na cara na mixagem, tá bem na frente. Você vai prestar atenção nisso, reouvindo o disco. Aliás, é uma coisa que eu recomendo muito, você reouvir esse álbum de ponta a ponta, da primeira à última faixa. E aí o disco termina, cara, com uma canção que é mais cadenciada, que chama-se Billy's Got a Gun, né? Que também reforça o quanto esse tipo de sonoridade foi preponderante em
toda aquela cena de hard rock americano dos anos 80. Ah, então detalhe, no final dessa faixa, que é a última faixa do disco, tem um trecho em que eles fazem uso justamente do Fairlight. E ali você sente bem o que esse equipamento poderia proporcionar. E aí, na verdade, foi depois desse álbum, que envelheceu muito bem, né? 40 anos depois, e aí foi depois desse disco que rolou aquele acidente com o batera, com o Rick Allen, que ele perdeu o braço esquerdo inteiro, né? E esse acidente poderia ter resultado, cara, numa história completamente diferente se o restante da banda fizesse o que a grande maioria das bandas faria, tá? O cara perdeu o braço, obviamente ele seria demitido e seria substituído por outro batera. A grande maioria das bandas faria isso, cara. O Def Leppard, ele fez exatamente o contrário. Ele não só ele bancou a permanência do batera, como também, cara, eles investiram num tipo de tecnologia para fazer com que o cara continuasse a tocar mesmo sem um dos braços. E eu vejo isso, cara, como um dos mais fortes compromissos de amizade que uma banda teve em relação a um dos seus integrantes, cara, né? E evidentemente que essa nova realidade acabou mudando novamente o som do Def Leppard depois desse disco e gerou uma outra história que eu vou contar. Vi um outro vídeo aqui, ou aqui no meu canal, ou lá no clube de membros, tá bom? Mas assim, isso é outra história. Então, meu amigo e minha amiga, eu resolvi fazer esse vídeo porque realmente eu gosto muito desse disco, né? Faça aquela brincadeira de, o Def Leppard acabou no On Through the Night. De uma certa forma é verdade, porque assim, aquela sonoridade do On Through the Night, que eu adoro, pra mim é o meu álbum favorito do Def Leppard, aqui ó, On Through the Night, ela acabou nesse disco. Porque no High and Dry já virou uma outra coisa, virou muito mais próximo do som do AC/DC. Aqui nos comentários, coloca a sua impressão a respeito desse álbum e principalmente coloca a sua impressão depois de reouvir o álbum inteiro hoje, tá? Coloca aqui. E não esquece também de fazer a sua inscrição aqui no canal. Não esquece também de clicar aqui embaixo e seja membro para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo clube de membros VIP. E eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.